Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Lembra que você estava falando que tem dois tipos de pessoas que acreditam que é tudo ao cérebro e as que acham que tem algo a mais, mas algo além do físico ali? Sim. Eu sou do tipo que acredita que existe algo além do físico, mas eu não descarto, assim, nem um pouco a possibilidade de não existir também, tá ligado? E eu acho que cada vez mais, conversando com você e com outros neurocientistas, eu vou percebendo que, no fundo, pra mim pouco importa qual que eu acredito. Mas entender isso é essencial. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. Entender do porquê que, sei lá, do porquê que ler a Bíblia faz você se sentir tão bem, por exemplo, é entender como o cérebro funciona, né? De certa forma, sim. Eu acho que o que tem mais a ver com essa sensação boa que traz você abrir a sua mente para uma determinada ideia é que você está aprendendo, você está sendo capaz de ouvir. Aquilo te traz um senso de novidade, te traz uma forma que você não precisa acreditar naquilo que você escuta. Você precisa escutar e ponderar. E ver se faz ou não sentido para você. Se você não consegue chegar numa conclusão de é isso ou é aquilo, isso pouco importa. O problema não é a conclusão que você tira daquilo. O que importa realmente é o fato de que você conhece essas ideias, entende as limitações de cada uma, entende se você é capaz de tomar uma decisão para um lado ou para o outro, se existe evidência o suficiente para você falar qualquer coisa, e com base nesse entendimento você tem uma opinião temporária a respeito do que é aquilo, né? Tem muita gente que fala assim, se a ciência errou, então ela estava errada. Não. O processo de ciência é um processo de aprendizagem. Fazer ciência, quando a ciência ela reconhece um erro no passado, significa que ela aprendeu mais. Ela entendeu melhor como que um fenômeno funciona. Verdade. Né? Ciência não é nada... A gente tem aquela mania, né, de pensar a ciência como se fosse, foi provado cientificamente tal coisa. Isso é uma verdade escrita em pedra. Mentira. Isso não é uma verdade escrita em pedra, nem poderia ser. A base da filosofia da ciência, e todo cientista de respeito sabe disso, é que a ciência nunca, em hipótese alguma, provou coisa alguma. É impossível você provar alguma coisa com um método indutivo de pensamento da ciência que parte. O que é esse método indutivo, né? Um pensamento que parte de exemplos particulares para criar generalizações, para tentar explicar como que os fenômenos acontecem. Eu não consigo observar tudo aquilo que acontece no universo porque existem infinitas coisas para serem observadas. Então a ciência ela nunca vai ser uma coisa completa, uma coisa fechada. A gente sempre vai aprender algo a mais conforme a gente faz um estudo. E um bom estudo geralmente é aquele que responde uma pergunta e no final, nas suas conclusões, abre 500 outras perguntas para serem respondidas. Que aí chega um outro cientista e fala, vou responder aquela perguntinha ali que surgiu e assim vai. Ou vira e fala, não, eu vou provar que esse cara tá errado. Né? Porque... Tem isso, né, também, de, você, às vezes tem um estudo que diz tal coisa é verdade. Você vai fazer um estudo que... Como eu falei? Debunking em português. Que vai desbancar, né? Desbancar, é verdade. Desbancar aquilo, né? E o próprio processo de fazer ciência, tem um capítulo no meu livro sobre isso, né? Que é prove-se certo, mostre-se errado. É a ideia de que um bom cientista, ele para tentar provar o seu ponto, né, na medida que a ciência pode provar alguma coisa, ele tenta mostrar a todo custo, com maior rigor, que aquela ideia que ele quer propor está errada. Porque é através de resistir ao escrutínio, né, que uma ideia ela se mantém ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma teoria super consolidada na ciência, que é a teoria da evolução. É quase um fato indiscutível. E por que a gente diz que é quase um fato indiscutível? Porque existem tantos estudos tentando mostrar que a teoria da evolução está errada, que falham em rejeitar a hipótese de que a evolução é um fato, que a gente não tem como dizer, não é verdade, assim, nesse sentido, entende? Uhum. Então, fazer ciência tem muito a ver com isso. Com você tentar encontrar motivos pelos quais você esteja enganado a respeito de uma determinada ideia. Né? Você tem lá a sua tese, que é aquilo que você quer defender. E aí, como que você faz para defender a sua tese? Você vai tentar mostrar que essa ideia está errada de todas as formas que você puder. Se ela resistir,
essa tese é uma boa tese. Uhum. Né? E isso tem muito a ver com a forma como a gente deveria pensar em relação às coisas. É verdade. A gente tem esses viés de confirmação, né? Que é aquela ideia de que, geralmente, uma ideia, se ela parece legal pra mim, conforme ela se alinha com aquilo que eu já conheço. Então, eu vou tentar encontrar evidências a favor da minha ideia. Eu vou olhar para aquilo que é a favor e aquilo que não é a favor, eu fecho o olho. Total. Só que isso não deveria ser o processo de pensamento que a gente devia seguir. Um pensamento crítico, ele vai falar assim, tá bom, eu tenho essa ideia, eu preciso primeiro testar essa ideia. Quão forte é essa ideia? Qual que é a limitação dela? E aí você vai tentar encontrar argumentos pelos quais aquela ideia está errada. E aí você vai mostrar, olha, esses argumentos aqui que tentam mostrar que a minha ideia está errada, na verdade eles falham em tentar mostrar que a ideia está errada. Então a outra ideia deve estar certa. E assim você avança no seu conhecimento. É muito fácil você encontrar evidência a favor daquilo que você já acredita. Você vai acreditar em tudo. É só é só você ignorar aquilo que vai contra. Mas qual que é a força daquilo que vai contra? Esse exercício que a gente tenta fazer em ciência. Isso é bom, esse exercício é bom para qualquer pessoa, né? Porque aí, assim, se realmente o que você acredita é real mesmo, você tentando trazer, pegando as coisas que tentam desbancar aquilo, você mesmo vai começando a aprimorar até mesmo sua própria ideia sobre aquela coisa, né? Exatamente. E tem a ver com a nossa própria felicidade também. É uma coisa que está aqui no livro. Que quando a gente tem essa ideia de viés de confirmação, que a gente fica pegando as ideias que a gente já está acostumado e a gente toma aquilo como se fosse verdade, meio que automaticamente, e a gente se depara com algo que vai contra a nossa visão de mundo, a gente sente desconforto. A gente não vai se sentir legal. Se a gente não tem a mentalidade aberta de fazer esse tipo de exercício, de tentar encontrar motivos pelos quais as minhas crenças mais centrais elas podem estar erradas, significa que eu vou ficar muito apegado às minhas crenças. Uhum. Só que o mundo, ele é complexo, o mundo está cheio de opiniões diferentes, está cheio de ideias diferentes. Umas são mais certas do que outras, no sentido de que umas têm mais evidências a favor do que outras, e eu posso estar ali agarrado a um conjunto de crenças que as evidências apontam no contrário. E aí isso vai gerar o quê em mim? Eu vou me deparar com o mundo, se a evidência diz que a evidência é implacável. Quem vai se sentir bem ou vai se sentir mal sou eu, com as minhas crenças. Então, se eu sou capaz de avaliar as minhas crenças sobre essa ótica, provavelmente eu vou viver uma vida mais feliz, no sentido de que eu vou sentir menos o impacto implacável da evidência na minha vida. Cara, você falando isso, eu fiz um link porque eu faço terapia com uma psicóloga que é especializada em TCC, cognitivo comportamental. E muito dos exercícios que ela passa para eu fazer tem tudo a ver com isso. É analisar aquele pensamento automático que veio numa certa situação e tentar buscar as evidências que confirmam ou que não confirmam aquilo. Sei lá, vamos supor que uma pessoa fala uma coisa e a minha crença é pensar, né? Putz, aquela pessoa ali não tá gostando de falar comigo. Ou será que aquela pessoa ali tá de saco cheio de me ouvir? Só que quais são as evidências que realmente confirmam isso, né?